Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Piotto e sejam bem-vindos à minha oficina. E nesse vídeo eu vou apresentar para vocês quais as soluções a Titebond traz através dos adesivos e dos selantes. Sabe aquele reparo, aquela instalação que precisa ser feita em casa e muitas vezes a gente não sabe qual produto usar, qual a técnica usar? Então a Titebond traz a solução para esse tipo de trabalho. Soluções rápidas, fácil de executar e a qualidade você já sabe, é Titebond. Mas antes de partir para os trabalhos, eu queria esclarecer uma dúvida que algumas pessoas têm. Qual a diferença entre os adesivos e os selantes? Pensa assim, tudo que você precisa juntar, colar, fixar, usamos os adesivos. Agora, se você precisa fechar aquela trinca, aquela fissura, a junção de duas ou mais peças, aí sim nós usamos os selantes. Então, se você seguir essa regrinha básica, você não vai errar na escolha do seu produto. E o primeiro reparo é um grande desafio. Surgiu uma fissura entre o rodapé e o piso de uma casa. Em função do aterramento, o piso acabou cedendo e apareceu essa fissura. E o que acontece? Ali é um ponto de infiltração de água, né? Como é uma área externa, chove e tudo mais, então não pode ficar daquele jeito. Se você passar uma massa, o que vai acontecer? No primeiro momento você até pode fechar, mas com a movimentação do piso e também com as intempéries, aquela massa ela pode quebrar, ela pode aparecer trincas e a água volta a infiltrar. Para isso, a melhor solução é o selante Ultimate MP. Esse selante, ele não mancha o substrato, ele pode ser pintado, então se você tiver diferenças de tonalidade, você até pode aplicar uma tinta por cima. Ele é aplicável também em superfícies úmidas e molhadas. Então imagina se você tem um reparo emergencial, onde está entrando água em função da chuva, uma fissura você pode aplicar em áreas úmidas. E ele oferece também uma alta resistência a intempéries, raios ultravioletas, muito sol e também maresia, que são pontos aí que acabam deteriorando qualquer tipo de material. Veja só como é fácil aplicar esse selante aqui. A primeira coisa é a preparação da superfície. Então você precisa tirar toda aquela sujeirinha, toda aquela poeira que fica, possíveis gorduras também, como é uma área externa. Ele pode ser aplicado em cima de áreas úmidas, mas a sujeira, né, se tiver ali, ele vai evitar que o selante acabe aderindo na peça. Então você coloca o tubo no aplicador e você vem preenchendo aquele espaço que existe, tá? E sem pressa, tá, pessoal? Você vem controlando a pistola, passando o selante. Pode ser que fiquem, né, alguns espacinhos ali, então você volta e reaplica novamente até você preencher todo o espaço que existe. Para você dar um acabamento, você pode usar um pedaço de borracha, né, para você passar ali para deixar bem lisinho aquela superfície, ou você pode usar uma luva de borracha, uma luva plástica e com a mão mesmo você vem fazendo movimentos suaves, né, passando sobre o selante para que ele fique aquele acabamento bem lisinho e bem bonito. Note que pode surgir também alguns excessos de produto que ficam nas duas peças, né, um pouco fora daquele vão que existe. Então com o pano úmido, antes do produto secar, você vem com cuidado ali, passando, né, o paninho para retirar aquele excesso. E como vocês podem ver, pessoal, a junção ela fica perfeita. E mais que isso, ele protege contra qualquer problema de infiltração que pode acontecer. E o próximo reparo que eu quero mostrar para vocês é um reparo de fachada. Sabe, nas casas onde a gente tem aquelas pedras decorativas que o pessoal coloca na frente de casa, no formato de um mosaico? O que acontece, pessoal? Com o tempo, ou então se a peça não foi assentada de forma correta, ela cai. E aí quando a peça cai, além de abrir um buraco na parede,
a peça pode cair e quebrar também. E para fazer esse reparo, eu vou usar o adesivo Heavy Duty. Esse é um adesivo que pode ser usado tanto para uso interno quanto para uso externo. Ele cola diferentes materiais, leves e pesados. Ele tem um superior poder de adesão ou pega rápido. O que é isso? Quando você cola as duas peças, então aquele tempo de movimentação ele é bem rápido. Isso é bom porque você não precisa ficar segurando muito tempo a peça. E qual que é o processo de colagem? Novamente, a limpeza das superfícies, então tira aquele pozinho, aquela gordura, e você aplica o adesivo na forma de cordão. O que é cordão? Aquele filete de cola que você vai passando contínuo, né, fazendo um zigue-zague ali, com espaçamento de 2 a 2,5 cm, para que você possa juntar as duas peças, tá? Note também que nesse caso as duas peças que caíram, elas quebraram. Então lembre também de colocar um filete de cola nas peças que serão unidas na parede. E como vocês podem ver, o reparo fica perfeito. É até difícil identificar qual foi a peça colocada originalmente, nesse caso com massa, da peça colada. Até mesmo a trinca que foi colada com adesivo Heavy Duty acabou ficando imperceptível. Eu quero apresentar para vocês também o que pode ser um reparo ou uma instalação. E estamos falando de rodapés. Nós temos rodapés de revestimento que são colocados na alvenaria, rodapés de madeira ou rodapés de poliestireno, que são aqueles brancos, tá? Que requerem um cuidado especial. O primeiro deles é um rodapé de revestimento, tá? Então o que aconteceu? Uma peça caiu. E aí, pessoal, começa as dores de cabeça, né? Qual produto que você vai usar? Você vai usar uma massa e tudo mais. O que acontece? Se você for usar uma massa no rodapé de revestimento, pode ser que ele tenha diferença de espessura, né? Já que a massa original está ali ainda. Então, se você colocar uma outra massa por cima, vai ter uma diferença de altura ali. Então, o ideal é você trabalhar com os adesivos, já que você não vai ter um excesso de material ali que vai apresentar aquela diferença de espessura. Para rodapés de alvenaria, o ideal é o Heavy Duty. Tá? Então, só lembrando, limpar a superfície, aplicar na forma de cordão e você faz a colagem da peça de uma forma muito prática. E o que acontece? Muitas vezes pode surgir aquela frestinha, né, no rejunte, como a peça descolou, né, a peça soltou da parede, então fica aquela fissura. Então aí, pessoal, se você estiver numa área externa ou numa área interna, não é muito legal, tá? E como o revestimento que eu estava trabalhando era da cor cinza, eu usei o selante Metal Roof. Esse é um selante que ele é usado para calhas e rufos, tá? Então pode ser aplicado em superfícies úmidas. Ele oferece também, pessoal, uma alta elasticidade. Então, se você tiver movimentações na peça, ele acaba não soltando e acaba não trincando, tá? Então, eu acabei usando esse selante aqui e olha só, o acabamento ficou perfeito. E o outro reparo que eu fiz, mas poderia ser uma instalação também, foi o reparo de um rodapé de poliestireno, que é aquele rodapé branquinho. E aqui, pessoal, um ponto de atenção, não são todos os adesivos ou todas as colas que podem entrar em contato com esse material, tá? Por quê? Porque pode ocorrer uma corrosão ali e o material pode soltar, você pode danificar a peça que está sendo colada. Para fazer esse tipo de reparo, eu usei o adesivo interior e exterior. Qual é a vantagem desse adesivo, pessoal? Ele pode ser aplicado em vários tipos de materiais, como a maioria dos plásticos, espelhos, espumas, EPS, madeira, MDF, drywall, cerâmica, granito, metais e concreto. Então ele é o adesivo ideal para ser usado nesse rodapé, porque ele não vai agredir o material e você vai ter uma colagem muito bem feita. E qual o procedimento de reparo?
Eu retirei o rodapé e removi todo aquele adesivo anterior que estava colado na peça, tá? Com toda aquela sujeira. Tirei também um pouquinho de restos de tinta que tinha por ali. E eu apliquei o interior e exterior na forma de cordão em toda a peça, tá? Inclusive no cantinho ali onde tinha uma junção de 45 graus, que a peça foi colada numa outra peça. E aí, pessoal, como vocês podem ver, é muito prático, tá? Basta você pressionar a peça na parede, segurar ali por alguns segundos e a peça já está colada. E como em algumas situações a parede é irregular, ficam algumas frestas entre o rodapé e a parede, tá? Isso não é legal porque pode acumular sujeira ali, entrar algum bichinho, ou então se for uma área lavável pode entrar água. Para isso eu usei o selante Ultimate MP, então ideal para fazer esse fechamento no interior, e ele é branco também, então o acabamento ficou perfeito. E quando nós temos que fazer algum reparo ou instalação em áreas externas? Áreas externas são sempre um problema, porque a gente tem problema com chuva, com umidade, exposição a sol, né, os raios UV, maresias. Para isso, pessoal, o adesivo que ajuda bastante, tá? É o interior e o exterior. Eu me deparei com uma situação aqui para fazer uma colagem de um vidro no metal. Então era uma caixa de correio com um número e aquela peça estava solta, tá? E aí o que acontece? Quando eu tirei aquela peça, foi usado talvez um silicone ali que ele estava todo derretido, né? Por quê? Porque ele não aguenta, né? Muita chuva, muita água, e ele acaba soltando. Então eu realizei o reparo com tranquilidade com o interior e exterior. E o procedimento, o mesmo. A limpeza da superfície, né, para retirar, remover aquele adesivo que foi usado anteriormente, a limpeza da peça para tirar qualquer poeirinha, qualquer sujeira, aplicar o adesivo na peça e executar a colagem. E eu tenho certeza que essa peça não vai soltar mesmo com o tempo e a ação de todas as intempéries no ambiente externo. E por último eu queria mostrar um grande desafio que eu consegui superar: colar metal em pedra. Dois materiais muito usados na construção civil e é sempre um desafio na mão de reparadores e instaladores. E para isso, pessoal, eu usei o adesivo Heavy Duty. E para fazer essa colagem, o ideal é que pelo menos uma das superfícies seja porosa. Nesse caso, como eu tenho um metal que é mais liso, eu usei uma micro retífica com uma pedra de desbaste para fazer o lixamento ali da superfície após a marcação. Só lembrando, pessoal, que marque muito bem, tá? Principalmente quando você tem peças de encaixe, porque depois que você colar, você não consegue movimentar as peças. Então eu fiz esse lixamento, apliquei o adesivo Heavy Duty na peça de metal e fiz a colagem. E aí, pessoal,
Como essa colagem é na vertical, né, então eu usei uma fita adesiva para manter a pega. Tá? Só lembrando, pessoal, que o Heavy Duty tem uma pega muito rápida, então depois que você uniu as duas peças, você tem ali alguns segundos para fazer a movimentação e depois a peça fica bem firme. Um outro ponto também, respeite sempre o tempo de cura dos adesivos e dos selantes, tá? Porque se você não respeitar esse prazo, você pode impactar a qualidade do seu trabalho. E como vocês puderam acompanhar ao longo desse vídeo, os adesivos e selantes da Titebond resolvem muitos problemas que existem por aí. Espero que vocês tenham gostado das dicas e das técnicas apresentadas ao longo desse vídeo. Um forte abraço a todos e até uma próxima oportunidade.